Meu nome é Renato Bastos. Vamos dar continuidade às nossas conversas sobre assuntos básicos em ortopedia. E hoje vamos falar sobre fraturas. O que é uma fratura? Quais os cuidados que nós deveremos ter uma fratura? E qual a nossa conduta diante de uma fratura em geral? Então, basicamente, uma fratura, natureza traumática, ela se divide em dois tipos. Fraturas abertas ou fraturas fechadas. Fratura aberta é aquela que o osso tomou continuidade com o meio externo, ou seja, o osso saiu para fora do corpo. Normalmente relacionado em acidentes automobilísticos ou acidentes de trânsito, acidentes que a gente chama de acidente de grande energia. De uma maneira geral, as fraturas expostas ou fraturas abertas devem ter o seu tratamento cirúrgico como o tratamento de eleição. Tratamento cirúrgico por quê? Pela necessidade da limpeza mecano-cirúrgica, ou seja, o cirurgião tem que limpar a fratura e estabilizar essa fratura. Mas por sorte dos nossos clientes, a grande maioria das fraturas, elas são fraturas fechadas. Nessa nossa próxima fotografia, nós temos aqui os princípios de qualquer fratura, independente da sua origem. Nós temos que reduzir a fratura, imobilizar a fratura e recuperar esse cliente. Essa é a base de todas as fraturas, quer seja na criança, no adulto ou na pessoa idosa. Então vocês guardam esses três princípios. Reduzir a fratura, ou seja, botar o osso no lugar, e imobilizar essa fratura, que pode ser através de imobilizações gessadas, pode ser imobilizações provisórias, ou o tratamento cirúrgico, que também é uma forma de imobilização. Feito isso, recuperar, ou seja, voltar à função desse membro superior ou membro inferior. Então observe aqui, o que é reduzir uma fratura? Nós temos aqui a queda. Diante de uma fratura, quando nós olhamos numa radiografia, pelo desvio da fratura, o ortopedista, de uma maneira geral, ele sabe a maneira como essa criança ou esse adulto caiu. De uma maneira geral, na hora que nós identificamos o mecanismo de ação dessa fratura, nós já temos a ideia como é que nós vamos colocar esse osso no lugar. De uma maneira geral, é sempre inverso daquilo que ocasionou a fratura. Então, nessa fotografia, observe como a mão caiu e como nós vamos imobilizar. Então, sempre o movimento contrário ao tipo de trauma que levou à ocorrência dessa fratura. Então, nessa próxima fratura, nos próximos slides, nós temos que fazer o que agora? Imobilizar a fratura, que seria colocar o osso no seu local de origem. E tem várias maneiras de imobilizar uma fratura. Pode ser de gesso, pode ser uma tipóia e pode ser até placa, parafuso ou fixador externo, que são aqueles pinos que saem para o lado de fora do osso. Então é muito importante, nesse momento da imobilização, o médico identificar a estabilidade da fratura. Nós temos fratura que saem fora do lugar muito facilmente quando o médico vira as costas, ou no dia seguinte, ou uma semana depois. E vocês conseguem entender que nessas fraturas chamadas de instáveis é que é uma melhor imobilização. Uma imobilização mais estável, de uma maneira geral, através das imobilizações gessadas circulares. Naquelas imobilizações, ou naquelas fraturas, em que nós percebemos que não existe a facilidade do osso sair do lugar, nós poderemos optar por uma imobilização provisória, que são as tipóias. Nessa próxima fotografia, nós temos aqui outras formas de imobilização, que são as calhas. Muitas das vezes, nós temos diante de uma fratura em que nós sabemos que vai inchar muito no dia seguinte. Então, nós colocamos uma calha, ou seja, optamos para que o seu tratamento inicie 2, 3, 4, 5 dias após a fratura. Então, nós optamos em colocar uma calha. Assim que esse membro desinche, aí sim nós vamos passar
para um tratamento mais definitivo, que seria a imobilização circular, a imobilização axilopalmar, ou a bota que vocês olham no dia a dia aí pela rua, ou então um tubo engessado. Então, sempre a imobilização vai ser ou direto por circular ou calha. Agora, se por acaso você, um cliente, estiver fora do ambiente hospitalar, fora de uma clínica, vocês nunca vão errar se por acaso optarem em colocar uma calha, mesmo que seja uma calha de papelão. Porque o princípio geral da fratura, nós temos que olhar sempre, inicialmente, as partes moles, que é aquilo que incha. E o inchaço, muitas das vezes, elas complicam a evolução da fratura. Para se tratar uma fratura, mesmo em criança, muitas das vezes a gente não precisa ter muita pressa. A fratura pode esperar 1, 2 dias, 3 dias para nós realizarmos a redução. Embora, o ideal é a realização imediata da fratura. Mas, às vezes, isso não é possível. Ou pela distância do acesso ao médico, ou porque nós sabemos que é uma fratura que está inchando muito. E a colocação de um gesso circular pode complicar através de patologias compressivas. E aqui nós temos alguns tipos de fixações que não a gessada. Nós temos as fixações através de placas e parafusos. Quando é que a gente coloca a placa e parafuso? Primeiro, quando nós quisermos recuperar o paciente mais rapidamente possível. Segundo, é quando nós não conseguimos alinhar essa fratura de maneira como ela era originalmente. Então, pela dificuldade do alinhamento da fratura, então nós podemos optar pelo tratamento cirúrgico. De uma maneira geral, quando nós estamos querendo uma recuperação mais rápida da fratura, principalmente nos pacientes idosos, muitas das vezes nós poderemos optar pela fixação cirúrgica, que é uma estabilização rápida, ela é efetiva e, principalmente, para aquelas fraturas em que nós não conseguimos ou temos a certeza que não vamos conseguir uma boa redução da fratura através das imobilizações gessadas. Então, quando que nós vamos recuperar uma fratura? Primeiro, o mais rapidamente possível. Quanto menos tempo o cliente ficar na imobilização gessada, ou calhas, ou órteses, mais rápido vai voltar à sua função. Então nós poderemos usar o quê? A fisioterapia. Porque com a fisioterapia, nós recuperamos mais rápido a função. Porque temos que lembrar o seguinte, toda vez que nós colocamos um membro no gesso, existe atrofia muscular. E essa atrofia muscular, ela é extremamente danosa à recuperação do cliente. Porque uma articulação dentro de um gesso, 30 dias, é completamente diferente com 60 dias. Porque com 60 dias nós vamos ter provavelmente um cotovelo duro, com uma atrofia muscular importante. Então o período de recuperação após a imobilização é muito longa. Por isso nós temos que sempre colocar na balança o tempo que nós temos de imobilização com o tempo de recuperação. Não adianta, às vezes, uma fratura excelentemente bem consolidada com uma atrofia muito grande. Às vezes nós tiramos o gesso um pouco mais precoce para evitarmos uma atrofia muscular e ganharmos na recuperação funcional desse cliente. E não podemos esquecer nunca a recuperação da função total, que é justamente o retorno às suas atividades laborais ou ao seu trabalho. Então aqui nós sempre temos em mente que a recuperação ela deve ser o mais breve possível, mais funcional possível, não esquecendo nunca da parte muscular, e principalmente nas pessoas idosas, que a recuperação é mais lenta, nós temos que ter o mínimo possível de imobilização gessada. A recuperação funcional, que é muito diferente do que nós tínhamos no passado, que era dobrar, esticar o cotovelo. Hoje em dia nós temos exercícios com elástico, exercícios com piscina, que é chamado hidroterapia, pilates, RPG. A fisioterapia cresceu muito dentro da recuperação, ou quando a gente fala na recuperação funcional das fraturas. Isso é que eu tinha a mostrar para vocês.